Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe você, sua casa, seu coração. Quero te convidar a você ficar de pé. Paz do Senhor para aqueles que estão em casa, conectados conosco. Deus abençoe vocês também. Vamos juntos prestar um culto agradável ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Salmo 133, por favor, Rafa. A RA mesmo. Quero começar com um salmo muito conhecido. Diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Queridos, tem algo que a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Quando a Bíblia se refere, além de ser eu e você, ela está se referindo à igreja. A extensão de Cristo na terra é a igreja. E quando nós estamos juntos no corpo, nós estamos frequentando aquilo que é a extensão de Deus na terra, amém? E a Bíblia diz: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em unidade. Necessário e importante. E nós vamos prestar e adorar o nosso Deus nessa noite, amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela noiva. Obrigado por esse corpo que se reúne neste lugar, nesta hora. Obrigado por cada casa, por cada família. Abençoe aqueles que estão em casa também, Senhor, conectados conosco. Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto ao Senhor. Pai, que possamos realmente entregar aquilo que o Senhor merece, com o nosso coração rendido, submisso ao Senhor, Pai. Consagramos esse culto ao Senhor, Pai, repreendemos toda ação maligna contra o decorrer do culto, Pai, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estarem aqui, Pai, para estarem nas casas, tudo aquilo que for para roubar a Tua palavra, a adoração que vai para o Senhor, Pai, nós repreendemos, cancelamos, desfazemos na autoridade do nome de Jesus, Pai, que o sangue do Senhor esteja sobre nós. Queremos nos render, pedir perdão, Pai, porque nós sabemos que vamos atingir o Teu trono com o coração arrependido, justificado pelo sangue, pela obra da cruz, e é nisso que nós cremos, ó Pai. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, queridos, esse Deus lindo. Declare que Ele é santo. Coloque sua mão no coração e declare: Santo, Tu és santo, Tu és santo, adorado Tu és. Santo, Senhor, oh, venha habitar em nossos corações, venha habitar em nossa casa, em nossa vida, venha nos encher, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo aqui, Senhor.
casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos, Senhor, nós queremos te ouvir. Declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, deixamos pra você. Oh, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Vem me incendiar. Essa casa é sua. Oh, deixamos pra você. Se você deixou pra Ele, cante bem forte. Oh, é sua, Senhor. Pra você, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Oh, vem, Senhor, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é
Deixamos ela para você, Jesus. Oh, ela é tua, Senhor. Deixamos ela para você. Oh, deixamos nossa casa para você, Senhor. Senhor, venha nos incendiar com o seu amor, Deus. Venha habitar em nossos corações. Venha nos encher de Ti, Senhor. Venha nos encher de Ti, Senhor. Que o Seu nome cresça, que o Seu nome cresça, que eu diminua e que o Senhor apareça sobre mim. Oh, que eu seja a Tua casa todos os dias, Senhor. Que eu seja a morada do Senhor todos os dias. Seja cheio do Teu amor, da Tua presença, Senhor. Oh, venha nos incendiar, Senhor. Venha nos incendiar, Senhor. E nos transformar conforme a Tua vontade. Deixamos essa casa para você, Senhor. Então, Pai, entra e faça conforme a Tua vontade. Mude as coisas de lugar, Senhor. Mude as coisas de lugar, Senhor. Faça conforme o Teu querer. Oh, cante, cante. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Senhor, como Tu és maravilhoso. Gostaria de pedir para os irmãos que abrissem Levítico 6, versículo 12. Acredito eu que todos aqui somos casa de Deus, amém? E como casa, assim também somos um altar de adoração. Posso escutar um amém? Mas esse altar está fraquinho hoje, hein? Será que esse altar aí tem um pouquinho mais de força para adorar o Cordeiro, aquele que vive e reina? Santo é o Senhor. Hoje eu me peguei de tarde lendo alguns versículos e me deparei com Levítico 6, capítulo 12, onde fala de altar de adoração. E fala fogo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gorduras das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É isso que eu desejo para a vida de todos vocês, que o fogo queime cada dia sobre o altar de vocês e que não venha se apagar, e que todas as manhãs você venha estar colocando lenha sobre a sua fogueira, que o seu espírito não se apague, não se canse, que você não se perca pelo caminho, e que a chama permaneça acesa, que a chama permaneça acesa dentro de você, e que você nunca se abale, nunca perca a sua fé, pois assim Ele prometeu e Ele cumprirá, que sempre estará conosco. Amém. Minha fome não cessou, minha sede não se saciou, se o mundo acostumou, desesperado estou, fascinado estou,
sou. Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do teu amor, do teu amor. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre.
declarar isso. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. Oh, Santo! Permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre, porque o Senhor está conosco. Por isso te louvamos, Senhor. Louvamos por sempre estar conosco, Pai. Por sempre se fazer presente em nossas vidas, por nos proteger, por nos livrar de todo mal. Te louvamos, Senhor, te louvamos por tudo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Mais maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior ninguém teve, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Santo! A morte venceste, o véu tu oh, Santo! O céu te adora. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu
que tudo é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, Santo, poderoso, poderoso, e não há outro como tu. Santo és tu, Deus. Maravilhoso tu és, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Por estar presente, por sempre estar conosco, Deus. O seu nome é poderoso, o seu nome é maior do que tudo. E nada, nada nesse mundo pode se comparar à tua grandeza, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. O Senhor é santo, poderoso e maravilhoso, Deus. Tu és. Santo és tu, Deus. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Santo, santo. Poderoso esse nome é, sorte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome é. Amém? As nossas crianças, temos um culto especial para vocês, de 3 a 6 anos aqui na frente, de 7 a 10 lá no fundo. Aleluia. Glória a Deus pelas nossas crianças, por essa geração, que já é essa geração, não será a próxima, amém? Amém. 2 Reis, por favor, meninos, capítulo 5, versículo 1. Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero ler um texto que será a nossa base para hoje, um texto muito conhecido. ARA. Quero que você acompanhe na leitura, prestando atenção, porque será nosso fundamento nessa noite. 2 Reis 5, versículo 1. Que cachoeira, hein, cara? Poderoso esse nome é. Isso aí, querido. Nós vamos falar sobre esse carinha, Naamã. Comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora:
tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém, queridos? Abaixe sua cabeça. Pai, fala conosco, Senhor. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, da Tua revelação. Ensina-nos, mostra, nos revela tudo aquilo que o Senhor tem pelo poder da Tua palavra. Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para cada casa, para cada família, eu peço, Senhor, que essa palavra venha entrar nos corações, trazendo, Pai, uma revelação poderosa do Senhor. A minha oração é que, se eu faço o Teu querer sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Queridos, nós falamos a semana passada. Quem esteve aqui a semana passada? Quem não esteve a semana passada? Nós falamos a semana passada sobre uma casa com lepra. Na verdade, nós tivemos um direcionamento, uma visão sobre uma parede com bolor. E quando isso vem no meu coração, me causa um tremor muito grande. Porque eu falo: Deus, de novo, o que o Senhor quer? Nós devemos ser muito tranqueira mesmo, porque sempre o Senhor está querendo limpar, purificar a gente. Mas, ai de mim para questionar, queridos, eu com muito temor trouxe aquilo assim para o meu coração, porque eu pego isso para mim, como Deus querendo restaurar. E a analogia que nós fizemos a semana passada foi uma casa, uma estrutura física de tijolos, paredes. Por um recado de Deus, quando houvesse uma mancha, o bolor,
ou a lepra, era para raspar, era para tirar aquelas pedras contaminadas, jogar fora, para trazer outras pedras novas, e ali fazer um reboco novo, ir até o sacerdote, e se o sacerdote tinha duas opções, ou ele considerava aquela casa curada, limpa, restaurada, ou então ele precisava destruir aquela casa. E foi a analogia que eu fiz, como a casa sendo nós somos casa, cantamos hoje também, é algo que nós entendemos, nós somos santuário, e que nós precisamos tirar essas pedras, são pecados, são iniquidades, são convicções que habitam em nós, e muitas vezes nós não percebemos, mas que é necessário a gente remover, jogar fora, não é simplesmente tampar, não é simplesmente passar uma tinta, não, a lepra ela precisava ser tratada radicalmente, e foi isso que eu falei. Se você estava aqui, fiz o resumo do culto em 1 minuto. E eu quero continuar, queridos, sobre esse raciocínio, mas de uma forma diferente. Porque a semana passada eu falei sobre uma casa, uma estrutura física, fazendo uma analogia de pecados e iniquidades que cabe a mim e a você retirar. Que cabe a mim e a você removê-los, é uma escolha, é uma decisão. Aí eu falo assim, eu quero fazer isso. Mas muitos de nós já estamos na igreja, já estamos vivendo isso, tentando viver uma vida em santidade, tentando remover esses pecados, essas pedras. Nós já estamos caminhando com Cristo, lutando. O pecado não é algo rotineiro, mas é um acidente que acontece de vez em quando, e nós somos falhos, e como nós que estamos vivendo isso, podemos continuar em santidade, podemos continuar a viver a ser curados, podemos continuar a cumprir tudo aquilo que Deus quer, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém, queridos? E nós temos um personagem principal, que é um hominho chamado Naamã. E eu quero que você entenda que Naamã hoje representa eu e você, amém? Amém? Nós vamos trazer essa analogia, e quando a Bíblia fala sobre Naamã, a Bíblia rasga de elogio, porque Naamã era um cara muito importante, assim como eu e você somos. Obrigado pelo teu amém, querido. Mas é verdade, assim como eu e você somos. Versículo 1 diz o seguinte: Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor. Estou lendo o versículo 1. E de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Ou seja, querido, ele era comandante do exército, ele era um homem valoroso, ele era herói de guerra, e ele era importante para 2 senhores. Dá uma olhada, grande homem diante do seu senhor. Você está vendo que aí está com letra minúscula? Está aí atrás de mim ou não? Não, né? Versículo 1, querido, por favor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Está aí? De letra minúscula, você percebe? Amém? Acharam aí ou não? Queridos, por quê? Porque esse senhor é o patrão, era o rei da Síria, ele era um grande homem diante do seu patrão, do seu chefe, de muito conceito. Agora olha lá, porque por ele, o Senhor, agora está falando de Deus, dera vitória à Síria. Então, queridos, ele era importante para o Senhor, seu chefe, patrão, mas ele era importante para o nosso Deus Todo-Poderoso, porque através de Deus, Deus deu para Naamã, para o exército, para a Síria, grandes vitórias. Então ele era herói de guerra, porém ele era leproso. Queridos, vamos entender a respeito disso, para você valorizar esse primeiro versículo. A Síria era a maior potência do momento. A Síria era o país que estava dominando tudo. A Síria estava conquistando tudo. Os países em volta tinham medo da Síria. Você imagina que quando vinha a Síria, o povo tremia. A Síria tinha
os melhores guerreiros, a melhor cavalaria, a Síria tinha o melhor exército. Você imagina que quando vinha combater, vinha aquele exército da Síria, cheio de cavalos, querido, aqueles cavalão, só manga larga, não, quarto de milha, só aqueles quarto de milha, 1,20 m de anca, só cavalo top, querido, todo com armadura, todo enfeitado. Os seus soldados tinham escudos, tinham espada, tinha aquelas bandeiras com brasão, todo mundo da mesma cor. Chegava aquele exército, o povo tremia, mas na frente daquele exército tinha um cavalo diferente. Na frente daquele exército tinha um homem com um fardamento diferente, com patentes diferentes, com uma coroa diferente. Tinha um homem que através dele, Deus dava estratégias, Deus fazia a vitória por meio dele, e ele dava o comando. Aquele homem, ele era reconhecido, ele era herói de guerra, ele era valorizado. Todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria o contato do WhatsApp dele, todo mundo queria ser amigo dele, porque ele era o cara da Síria. Esse era Naamã. Mas quando ele chegava na casa dele, ele era leproso. Queridos, e a lepra na Bíblia é uma doença terrível. E às vezes nós não fazemos menção, e eu quero te explicar isso nessa noite. A lepra, ela tem uma característica diferente de um significado biblicamente. A Bíblia, ela difere lepra de outras enfermidades, e eu quero te mostrar isso. Meninos, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 1. A lepra, queridos, ela tem uma outra conotação, ela tem um outro significado. Ela representa, traz para nós uma simbologia diferente. Lembra que nós falamos que o Velho Testamento são sombras, traz para nós uma realidade daquilo que nós vivemos hoje, tudo tem um ensinamento. Versículo 1 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Presta atenção, Jesus aqui ele dá autoridade para os discípulos, e se eu e você somos discípulos, isso é para nós também, amém? Para tudo. Agora olha lá o versículo 8. Curai enfermos, vírgula, ressuscitai mortos, vírgula, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Queridos, curai enfermos e purificai leprosos. Se simplesmente a lepra se entrasse no rol das enfermidades, Jesus ia falar assim, ó, curai enfermos, e lepra está junto no pacote. Mas não, há uma separação. Ele fala assim, ó, curai os enfermos, mas ele fala, purificai os leprosos. E aqui eu quero trazer algo muito importante para você, porque a lepra, na verdade, biblicamente, ela representa uma doença que não é curada com uma imposição de mãos, é uma doença do nosso coração, das nossas emoções, das características que estão aqui dentro, de mim e de você. Por isso precisa de um processo. Eu coloquei o tema dessa mensagem como lavando nossas emoções. Naamã, para ser purificado, ele precisou tomar 7 banhos, lavar 7 vezes o seu corpo, foi isso que nós lemos, e no final das 7 vezes ele foi purificado. Então eu coloquei esse tema como lavando as nossas emoções. Queridos, eu e você, nós temos caminhado com Cristo, vencido os nossos pecados, mas tem sintomas, sentimentos, características aqui dentro, que às vezes nós somos lá fora reconhecidos, heróis de guerra, nós somos aplaudidos, nós somos venerados, nós somos respeitados, mas a hora que a gente chega dentro da nossa casa,
que nós tiramos a roupa, que nós nos despimos, que nós convivemos com quem convive conosco, nós somos leprosos. Fica escondido, fica debaixo da armadura. Queridos, Naamã ele tinha um desempenho incrível, uma liderança invejável. Através dele o Senhor dava vitórias, mas ele chegava em casa, ele era leproso. Você já percebeu como às vezes nós temos paciência com tanta gente lá fora? Como a gente escuta tanta gente lá fora? Como a gente é um ombro amigo para tanta gente lá fora? Como a gente é super simpático, super legal, como a gente é super parceiro para todos que precisam, a hora que a gente quiser, estou pronto. Mas aí chega dentro de casa, nós não somos com os nossos. Você ensina qualquer um, mas você ensinar a sua esposa alguma coisa, querido, você não tem paciência. Queridos, eu trabalho no consultório há muitos anos, atendo com a paciência, mas eu vou atender a pastora e as meninas, parece que minha paciência some. Queridos, as meninas, a Laura e a Helena chegaram para mim esses tempos atrás, falaram: pai, o senhor está bem? Falei: estou, filha. Falou: pai, o senhor está chegando em casa com cara de triste. Pai, às vezes o senhor não brinca com a gente. Queridos, eu comecei a refletir que eu estou pronto para qualquer hora, para qualquer tempo, para qualquer pessoa que me chama, e eu tenho o maior prazer, porque eu entendo isso como um chamado de Deus, eu faço com a maior alegria, sabendo que eu posso de alguma forma contribuir para o reino de Deus, para a vida daquela pessoa, daquela família. Mas não faz sentido eu ser um herói de guerra lá fora e não ser um herói de guerra dentro da minha casa. Não faz sentido eu ser respeitado, honrado, reconhecido pelo seu patrão, pelo seu funcionário, pela sua amiga, na sua empresa, mas chegar dentro de casa, você está doente, você ser leproso, você realmente expelir aquilo que você é, demonstrar aquilo que você é. E era isso que acontecia com Naamã, era essa a realidade de Naamã. Lá fora vencemos guerras fantásticas. Lá fora temos vitórias que Deus nos dá. Somos reconhecidos pelo nosso chefe. Somos reconhecidos pelo Senhor. O Senhor nos dá vitória. Mas dentro de casa, às vezes, temos feridas. Às vezes dentro de casa não temos a paciência. Às vezes dentro de casa não honramos. Queridos, às vezes dentro de casa nós temos sentimentos que os outros não sabem, mas você conhece o teu coração. Escuta, mas a notícia boa é que Deus queria curar esse homem, amém? E Deus, querido, quer curar eu e você, eu tenho certeza disso. E a questão é que a lepra, querido, ela tem um processo para ser curada. A lepra, ela tem um plano de cura. Você simplesmente não impõe as mãos e fala: lepra, sai em nome de Jesus. Curar o enfermo, você coloca as mãos. Agora a lepra fala: não, tinha uma vírgula, é um outro opcional. Lepra, nós temos um plano. Diga assim: a lepra, para ser curada, precisa de um processo. Vou te mostrar isso biblicamente. Você precisa ter um mínimo de conhecimento para você entender, mas absorve aí, se esforça, que você vai conseguir, junto comigo. A Bíblia faz, como eu disse, o Velho Testamento replica tudo aquilo que nós estamos vivendo.
Então vamos fazer aquela história que o povo de Israel estava no Egito como escravos. Representa eu e você no mundo, ok? Nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado, nós não conhecíamos o libertador, nós estávamos presos. Aí teve uma Páscoa, e depois da Páscoa, o povo, através de Moisés, foi liberto. Nós tivemos também a Páscoa, que foi o Jesus, o Cordeiro, que morreu no nosso lugar. E depois de Jesus, nós saímos desse lugar, mundo, Egito, e agora nós estamos caminhando com Jesus para um outro lugar. Assim como o povo estava no deserto, num processo para sair daquele lugar de escravidão, rumo a uma terra que mana leite e mel. Amém? Esses somos nós. Então, Moisés tira o povo, nós aceitamos Jesus, nós saímos do lugar de escravidão, mas a nossa mente está lá, os nossos costumes estão lá, as nossas convicções, tudo que nós aprendemos a vida inteira. Eu só vivi no Egito, e agora eu saio, e tenho um Salvador, então agora eu tenho um caminho no deserto. E o caminho no deserto, querido, toda hora você tem medo, porque o Egito fica te perseguindo, o Egito quer você, o mundo não está atrás de você, e você olha para trás e fala, meu Deus, eles vão me alcançar, o mundo vai me alcançar, não vai ter jeito, até que você toma uma indecisão, não, você fica numa encruzilhada, ou eu sou pego pelo mundo, ou eu vou ter que atravessar o mar e ir para o outro lado. O mar vermelho significa o batismo, então você decide passar pelo batismo, e você passa, agora, Faraó e o Egito ficou para o outro lado, está tudo lá, você resolveu, afundou tudo aquilo para trás, e você passou para o lado de cá. Querido, mas você passou para o lado de cá com a mesma mentalidade do Egito. Uma hora você adora a Deus, uma hora você dá glória a Deus, no outro dia você faz bezerro de ouro. No outro dia você fala, meu Deus, uma hora você louva a Deus por causa do maná, outro dia você reclama, não está bom esse negócio não. Por quê? Porque ainda nós temos uma mentalidade, nós vivemos ainda escravos. Aí você chega num outro lugar, você está caminhando, querido, você está caminhando para uma terra, para uma promessa, mas aí você chega num lugar que Deus quer mudar o teu nível, e nós chegamos no Jordão, e o Jordão, a maioria não passou, e eu acredito que eles foram salvos. Mas o que significa o Jordão, queridos? É quando você realmente entende a vida nova que você tem que viver. Por isso que a gente fala que o Jordão representa um batismo de arrependimento, um lugar que você constrói altares, um lugar que você faz, a hora que você está passando, um altar dentro do rio. Quando o rio secou, eles fizeram um altar, o rio voltou, ninguém mais viu o altar, mas era um lugar que Deus foi adorado. Isso significa o nosso secreto. Quando nós entendemos isso, nós começamos com uma vida de secreto, uma vida de devocional, uma vida que ninguém vê você dando glória a Deus, você lendo a Bíblia, porque está lá no seu quarto, secreto, você vive isso, mas ao mesmo tempo tem um altar que eles fizeram do lado de fora, que era para o nome do Senhor ser glorificado toda vez que eles vissem aquelas pedras, que significa o nosso exemplo, o nosso testemunho, de olhar para mim, para você e falar assim, nossa, ele realmente está mudando, é nova criatura. Mas junto com esse degrau, ou com essa nova fase, com essa terra nova, vem agora guerras, vem agora conquistas, vem agora desafios, mas vem também um lugar que mana leite e mel, vitórias naquilo que Deus tem para nós, amém? Mas o que eu quero te falar? Isso que significa, querido, arrependimento, salvação. Eles passaram uma vez no Jordão, não voltaram mais, foram salvos, tiveram as suas dificuldades, mas viraram, passaram de fase, foram para o outro patamar. Agora, Naamã, para curar a lepra, precisou de 7 vezes, ou seja, tem um processo diferente para quando nós queremos curar ou ser curados da nossa lepra. Amém, queridos? Amém, queridos? Então diga assim comigo, a lepra, ela é curada à medida que eu me rendo, à medida que eu me submeto ao processo de Deus.
Você entende isso, querido? Eu quero repetir para isso entrar no seu coração. Nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de feridas de coração, nós estamos falando de traumas, nós estamos falando de síndromes, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de uma transformação aqui dentro, e ela precisa ser tratada, curada através de um processo. E esse processo se dá à medida que eu me rendo, ou quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me submeto. Foi isso que Naamã precisou fazer para poder passar pelas 7 vezes, os 7 mergulhos no Rio Jordão. Amém? Deixa eu te trazer um exemplo sobre isso, para você entender. Jesus, certa vez, curou 10 leprosos. E quando ele cura 10 leprosos, um volta. E Jesus olha para aquele um e fala assim, mas não foram os 10 que foram curados? Por que só voltou você? Queridos, Jesus não estava fazendo menção da cura. Jesus estava fazendo menção da ingratidão. Por que só você que entendeu e veio me agradecer? Por que só você reconheceu e voltou aqui? Querido, Jesus estava acostumado a curar, ele curava toda hora. Mas com os leprosos ele falou algo, queridos. Por quê? Porque a lepra não trata simplesmente de uma doença física, mas era algo que estava relacionado ao coração das pessoas. E aqui Jesus, ele mostra, ele expõe, ele coloca para fora algo perigoso no coração que chama-se ingratidão, que é uma doença de alma, que é uma lepra dentro de nós. Mas na verdade nós não achamos que nós somos ingratos. Todos nós falamos, não, mas eu lembro de Deus todo dia, eu agradeço todo dia. Queridos, a ingratidão nada mais é do que o não reconhecimento daquilo que Jesus fez ou daquilo que Jesus é. Nós precisamos de gratidão, amém? Nós precisamos de gratidão, amém? Eu quero que você entenda isso. Querido, se eu tenho um coração grato, significa que eu reconheço aquilo que Deus fez por mim. E se eu reconheço aquilo que Deus fez por mim, eu vou adorá-lo. Vamos pôr ao contrário. Eu posso receber as bênçãos, aqueles 9 receberam e não voltaram. Se eu não reconheço, querido, eu não tenho coração grato, mas eu não percebo isso. Nós vamos chegar lá. Eu não percebo. E se eu não tenho um coração grato, eu tenho uma dificuldade em ser um adorador. Quando Jesus fala para aquela mulher samaritana lá em João 4, vai chegar um tempo, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que ele está falando? Jesus está falando assim, vai chegar um tempo que o povo vai me reconhecer. Vai chegar uma hora que o pessoal vai reconhecer quem eu sou de verdade. E eles vão ter tanta gratidão que eles não vão conseguir não adorar. Então não depende se é no monte, se é na igreja, se é na casa, aonde que for. Mas eles vão ter um coração de adorador. Amém? Presta atenção. A gratidão é a matéria-prima para a adoração. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, a gratidão é a matéria-prima para a adoração. Quer um exemplo? Tinha uma mulher, Maria, que ela tinha algo precioso, um vaso de alabastro com perfume caríssimo. E um dia ela chega e quebra aos pés de Jesus. Os discípulos ficam chocados, impressionados, que desperdício. Judas fala, a gente poderia ter dado isso para os pobres. Mas ela foi o maior exemplo de adoração da Bíblia. Por quê? Porque aonde há reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez, há muita gratidão. Queridos, não importava o quanto valia, não importava quão precioso era, aquilo para ela talvez era aquilo que ela mais tinha de sagrado, de caro. Para Deus ela entregou e se rendeu. E Jesus falou assim, isso aí vai ser contado todos os dias. Isso é uma referência de adoração. Porque quanto mais reconhecimento eu tenho de Deus, quanto mais meu coração enxerga a grandiosidade, reconhece quem Deus é, maior será a minha gratidão e maior será a minha adoração. Amém? Ao contrário, a ingratidão é uma lepra e ela se dá muito pela murmuração.
Olha que legal. Quando Jesus estava com a multidão, o pessoal estava com fome. E Jesus falou assim: vamos dar de comida para esse povo. Nós não temos comida, não, traz lá os peixinhos, o pãozinho. E Jesus pegou os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes. Ele não colocou em cima da mesa e falou: Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, eu peço agora, multiplica esses pães agora. Não, querido, sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus pegou o pão e, tendo o coração grato, partiu e deu graças. E aí aconteceu o milagre. Sabe o que eu quero te mostrar, querido? Que aonde há gratidão, há multiplicação na sua vida. Aonde há um coração grato, há provisão, há necessidades supridas. Por quê? Porque é a matéria-prima daquilo que Deus quer, daquilo que Deus espera, que são os verdadeiros adoradores. Mas eu estava falando de ingratidão. A ingratidão é o contrário. Querido, quantas pessoas murmuram? A gente também não percebe. O murmurador não percebe. Mas você conhece aquela pessoa, querido, que tudo que você fala, ela vai achar um ponto negativo no que você fala. Tudo que você fala: eu comprei uma terra, não deve prestar. Não, mas foi barata, deve ter algum problema. Sabe, a pessoa tem que colocar: eu comprei um carro, por que não comprou o outro? Esse aí não presta. Não, com esse aí você devia ter comprado o outro. Em vez da pessoa aplaudir, não, querido, ela faz questão de colocar um defeito. Ela faz questão de querer diminuir. Eu comprei uma casa. Nossa, mas por que? Apartamento é tão melhor. Não adianta, querido, tudo que você faz parece que a pessoa acha. E às vezes você reclama da tua casa, do teu marido, dos teus filhos, da comida, da igreja. Do pastor não. Aleluia. Queridos, mas a ingratidão, ela é uma lepra. E nós não podemos deixar isso no nosso coração. Amém? Qual que é a cura? O que nós precisamos fazer? Qual é o processo? Nós falamos, a lepra precisa de um processo. Qual é o processo? Querido, não tem remédio, é submeter aos mergulhos do Jordão. É nos submeter à rendição. É nos submeter àquilo que Deus às vezes faz para nós. Sempre, querido, Deus abre um Jordão para mim e para você, para curar feridas do nosso coração. E às vezes nós não queremos, porque dói, é desconfortável. Mas a cura se dá, querido, na capacidade que eu e você temos de nos render. Eu vou repetir isso. A cura se dá na capacidade que eu e você temos de nos render, de nos humilharmos. Foi isso que foi necessário para Naamã. Naamã primeiro falou: eu não quero, não, isso não é para mim, não. Mas quando eu me rendo, então eu entro num processo de cura. Queridos, nós temos muita comida. Comida que eu falo é isso aqui. Hoje nós temos muito alimento. Hoje eu falo nessa geração. Querido, você tem Bíblia onde você quiser, você tem pregação aonde você quiser, você tem livros de família, livro de divórcio, livro de criança, livro de velho, livro de tudo. Você tem Bíblia do adolescente, Bíblia do idoso, Bíblia do pregador, Bíblia da tudo. Sabe qual foi a analogia que o Espírito Santo trouxe no meu coração? Eu fui até pesquisar. Uma doença. Existe a doença, que é a má absorção de alimentos. É uma pessoa que ela é desnutrida, mas ela come de tudo. Ela come, querido, mas o estômago e o intestino não têm a capacidade de absorver. Então, mesmo que ela coma, ela não é bem nutrida. Ela é uma pessoa desnutrida. Queridos, não é a quantidade de alimento que nós comemos, não é a quantidade, mas é aquilo que nós conseguimos absorver. Queridos, tem pessoas que absorveram: arrependei-vos que chegou o reino de Deus. Acabou. Cara, eu preciso me arrepender, não chegou o reino de Deus, eu tenho que mudar de vida. Queridos, tem pessoa que absorveu: Jesus te ama.
O Jesus de ama transformou a vida. Por quê? Porque, cara, Jesus me ama. Não justifica eu fazer tudo isso que eu fazia. Não justifica eu ter essa vida. Não, eu não quero fazer isso porque Jesus me ama. Então a questão não é a quantidade de alimento, mas é o quanto que eu absorvo, o quanto que eu estou aproveitando desse alimento, o quanto nós estamos rendidos a essa comida que tem sido nos dada. Amém, queridos? Não é o quanto você ora. Queridos, não é o quanto você lê a Bíblia, mas é o quanto você entrega, a intensidade que você faz isso. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho que fazer o devocional. E você fica 1 hora lendo a Bíblia. Mas, querido, se perguntar, você não sabe um versículo que você leu. Por quê? Porque você está lendo, mas você está pensando na conta, você está pensando, querido, e você acha que às vezes eu não tenho que voltar, porque eu estou pensando, nossa, o que eu li mesmo? Misericórdia, Senhor. E volto de novo. Isso acontece com todos nós. Mas a intensidade da minha oração, aquele momento que eu estou vivendo, não, eu quero que essa palavra fale comigo, eu vou ler, não, eu vou reler, Deus, o que o Senhor quer tratar? A minha oração, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu vou orar focado naquilo, não uma simples repetição, um simples hábito. Então o poder da nossa cura, o processo, está muito mais naquilo que nós rendemos, em como nós submetemos, do que simplesmente na prática de estar ou de participar. Isso é importante nós vivermos, entendermos. Amém, queridos? Eu sei que Deus quer restaurar a nossa vida por completo. Não adianta nós termos vitórias lá fora, sermos reconhecidos pelo Senhor, nosso patrão, Senhor, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. E pelo Senhor, nosso Deus. Mas continuar com uma vida leprosa. Queridos, e na história surge uma outra personagem, que eu quero falar um pouquinho dela, que eu gosto muito. Que é a escrava. 2 Reis 5, versículo 2, por favor. Queridos, essa menininha eu acho fantástica, porque ela que começou a cura de Naamã. Foi através dela que Deus promoveu o processo para Naamã ser curado. E queridos, olha, vamos ler. 2 Reis 5:2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Queridos, Naamã foi lá com seu exército, derrotou todo o povo e de repente ele olhou, viu uma menininha. Falou, nossa, minha esposa está precisando de um ajudante, eu vou levar ela para ajudar. E naquela época, a escrava que ia, ela ficava grata, porque ela poderia ser morta, e no entanto ela foi poupada, e ela não foi para qualquer casa, ela foi para a casa do chefe. Vamos pôr o palácio, vai, não sei onde o Naamã morava, a Bíblia não fala, mas foi para a casa do comandante. Comida boa, conforto, ela era serva, e ela tem uma admiração por aquele homem, pelo patrão dela, porque salvou, porque levou ela para dentro de casa. Agora ela está lá, e ela vê que, nossa, é um tremendo de um empresário, é um tremendo de um pregador, olha lá fora, é um tremendo de um funcionário, mas aqui dentro ele tem lepra. Uau, ele é doente, e ela pega, queridos, a Bíblia não fala do nome dela, porque quando Deus quer produzir ou promover a cura para você, Ele não precisa usar um super-homem, Ele pode usar uma menina anônima, que nem tem nome, mas que está rendida aos pés do Senhor, amém? E essa menina, querida, ela tem uma característica, uma não, várias. Primeiro que ela era do povo, era hebreia, era judia. Ela era do povo de Israel, e ela vem com o temor do Senhor, ela vem conhecendo que há Deus em Israel, que há profeta em Samaria, ela vem cheia dessa convicção, mas ela está num outro lugar, mas ela chega para a senhora e fala, minha senhora, se o patrão fosse lá, em Samaria, ele ia ser curado, e ele iria ver que há profeta em Israel. Queridos, essa menina não olhou para a lepra, para o ponto fraco do seu chefe, e foi na rua e falou, gente, vocês não sabem de uma coisa, sabe o herói de guerra? Tem um monte de defeito. Nossa, vocês não acreditam, vi ele lá dentro da casa. Queridos, quantas vezes nós somos assim? Você não vê a menina saindo fazendo fuxico, nossa,
aquele é o herói de guerra, é nada, você não sabe de nada. Eu sei, estou lá dentro, não presta, leproso, tem isso, tem aquilo. Queridos, aquela menina ficou quieta. Aquela menina, ela não foi difamar, ela foi promover a cura daquela pessoa. Ela foi ousada, ela foi cheia de fé. Eu acho incrível as características dessa menina, porque ela falou assim, ó, se ele falar, ele vai ser curado. E queridos, e Naamã acredita nisso, e acredita tanto que ele chega no rei e fala assim, rei, eu fiquei sabendo que lá em Israel tem um profeta que pode me curar. E o rei, mais doido que ele, falou assim, então eu vou fazer uma carta para você levar para ele. E o rei da Síria escreve uma carta, dá para Naamã, Naamã vem com a carta, com as pompas de um chefe de guarda, com um caminhão de dinheiro, de roupa, dá a carta para o rei de Israel olha, lê, e fala assim, esse cara, quem que está achando que eu sou? Que eu sou Deus? E você conversa, eu vou curar uma lepra. Quem que ele acha que eu sou? Isso é conversa, isso é para a Síria vir dominar a gente também. E o rei ficou morrendo de medo. Mas tinha um profeta que escutou e falou assim, senhor, meu rei, por que você está rasgando suas vestes com isso? Manda ele vir para mim. Deixa para mim. Deixa para mim que ele vai ver que há Deus, um Deus todo-poderoso que pode curar todos esses traumas, todas essas feridas que ele tem. E aí eu acho muito legal, porque de um lado tem um cara leproso, que na nossa analogia é um coração ferido. Um cara que está acostumado com honra, ser reconhecido como general de guerra, um cara que está acostumado a ser paparicado, um cara que está acostumado a ser tratado como ele é tratado. E ele chega diante de Eliseu, mas Eliseu não está esperando o herói de guerra. Eliseu está esperando um leproso. Eliseu nem atende Naamã. Naamã chega lá e a Bíblia diz, deixa eu ver aonde está. Versículo 11, por favor. Diz assim, Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia e ia ter comigo. Queridos, isso é o coração do leproso. Mas como assim o cara não vai me receber? Eu venho lá do outro país, ó quem eu sou. Ele acha que ele está falando com quem? Cara, eu sou um cara importante, eu tenho vitórias, eu ganhei isso, eu fiz aquilo. Cara, eu tenho dinheiro, ele não vai vir nem me reconhecer. Acha... É muito desaforo. O que eu estou fazendo nesse paizinho aqui de Israel? A Bíblia diz que Naamã fica indignada. Eu pensava que ele ia sair e ter comigo. Por-se-ia de pé, ia invocar o nome do Senhor, moveria a mão sobre mim e falar assim, ó, sai lepra. Queridos, quanta semelhança com o nosso coração. Quantas vezes nós queremos chegar com o nosso título, com o nosso diploma, com a nossa posição, com o nosso conhecimento bíblico, com as nossas orações bonitas. Não, deixa para mim que eu vou orar agora. E começa a fazer aquela oração. Para, querido. Escuta, tua teologia, os teus títulos, quem você é, não impressiona Deus. O que impressiona Deus é o teu coração rendido. É você entender que você precisa se submeter à vontade, porque é uma cura para mim e para você. Não adianta, querido, se eu ficar com aquele coração querendo isso. Queridos, na hora que Naamã percebeu, ele falou assim, eu vou embora. Mandou um menino vir me atender. Não, quem que esse cara está achando que eu sou? Mandar um menino, um mensageiro. Ele falou, vou embora. Abana e Farfar, os rios lá não são muito mais bonitos? Vai fazer eu mergulhar nisso aqui. E queridos, ele ia embora. Aí chegam os discípulos dele e falam assim,
legal que usa o termo pai. Fala, pai, olha o respeito, o reconhecimento de autoridade. Fala, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? O que custa? O senhor já veio até aqui. Queridos, o processo de cura para as nossas lepras emocionais é você vencer essa soberba, esse orgulho, é você se humilhar, porque Deus abre as oportunidades, os jordões na nossa frente, mas às vezes a gente é como Naamã e fala assim, eu não quero, não vou me submeter a isso, quem ele acha que eu sou, e às vezes a gente vira as costas e vai embora, a gente não vive aquilo que Deus quer. Presta atenção, tem um carinha no Novo Testamento que chama Jairo. E Jairo, a Bíblia intitula ele como o maior da sinagoga. Então vamos colocar que ele era o herói de guerra da sinagoga, que ele era o respeitado da sinagoga, que ele era o valorizado da sinagoga, ele era o chefe. Só que ele tem um problema, ele tem uma filha de 12 anos que está morrendo. Ele tem um problema. A sua casa é morte. Ele é o maioral na sinagoga, mas na sua casa tem morte. E ele fica sabendo que Jesus está passando por ali. Mas, querido, o maioral da sinagoga não bate com o ensinamento de Jesus. O maioral da sinagoga eram os fariseus que iam contra tudo aquilo que Jesus estava pregando. Eles viviam a lei, eles não aceitavam viver de forma impura, sentar com os pecadores, e Jesus tinha aquela fama toda. Mas Jairo tem uma ideia, ele fala assim, nossa, minha casa está tendo morte, eu vou lá. Isso a Bíblia não fala, ele faz uma reunião, que a diretoria dele falou, eu vou até de Jesus, fiquei sabendo que ele pode curar. Eu acho que a cúpula falou, você pode ir, mas na hora que você voltar, eu não sei se você vai ser o maior da sinagoga mais. E ele vai, e ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu tenho uma filha de 12 anos que está morrendo, eu queria muito que o Senhor salvasse, que o Senhor curasse. E Jesus olha para Jairo, fala, Jairo, vou com você na sua casa. Tem um processo, você não sabe, nem está na Bíblia, é o que estou te falando. Tem um processo que nós vamos enfrentar, porque tem algumas coisas que precisam de um processo para ser curado. Mas vem comigo, vem aqui comigo, Jairo. Você é o que mesmo, Jairo? O maior da sinagoga. Ok. Jesus pega o braço de Jairo, também não fala na Bíblia, tá, querido? Jairo, vamos andar. Não, Jesus, dá para nós ir para um atalho? Aqui tem muita gente, né? Se eu for por aqui, eu sou maioral, vão ver o que o Senhor... Não, Jairo, pelo processo que eu quero que você passe, é importante você vir por aqui. Ah, não tem muita gente. Jesus começou a andar, a multidão. Puf. Jairo, beleza aí? Estou aqui. De repente ele está andando. Ô Jairo, quantos anos tem tua filha mesmo? 12. Então, Jairo, a hora que ele está conversando com Jairo, Jesus dá um grito. Para tudo! Alguém me tocou. Jairo, você está aí? Presta atenção então, vira aqui e olha para mim. Alguém me tocou. Uma mulherzinha. Eu. O que foi? Eu tenho 12 anos. Quanto? Fala mais alto. Quanto? 12? Jairo, quanto? 12 anos de hemorragia. 12 anos que você é impura. Jairo, 12 anos que ela é o quê? Impura. Impura é igual lepra, tinha que morar para fora, havia separação, não podia estar junto da multidão. Se uma pessoa relasse, ela seria contaminada, ela seria também expulsa. Então Jesus traz uma informação para Jairo, para todo mundo. Alguém me tocou, Jesus está falando assim, ó, essa que está impura me tocou, eu estou impuro também. Mas a virtude, ela foi curada, glória a Deus. Jairo, eu estou impuro. Você quer ainda que eu vou para a sua casa? E Jesus vai, você conhece a história, ele cura, ressuscita a filha de Jairo. Queridos, por que eu estou te falando isso? Porque o foco de Jesus nunca foi
Nunca não. Não foi só a menina. O foco de Jesus foi pegar um maioral da sinagoga, que tinha um monte de convicções, que tinha um monte de lepra no coração, que é aquele que fala assim, o impuro não pode tocar, o impuro não pode ir na minha casa, e se render, e se me humilhar, e se submeter a quem Jesus é, a grandeza que Jesus tem, para falar assim, não, mesmo o senhor sendo impuro, eu acredito no Senhor, e o senhor pode ir lá em casa, porque aquelas convicções eu não quero mais ter, eu quero passar pelo processo, eu quero submeter aquilo que o senhor tem para mim, porque na minha casa tinha morte, e agora eu preciso de vida. Queridos, não adianta eu ser o maior na sinagoga, se na minha casa há morte. Jesus não quer tirar o maior, o título, mas Ele quer que também na sua casa tenha vida, então você precisa ter cura aqui dentro. Você está me entendendo, querido? O processo de Deus nada mais é do que nós nos submetemos, nos rendemos a tudo aquilo que Ele tem para nós. Queridos, o Evangelho, a vida com Cristo não é uma vida antiga melhorada, é uma nova vida pela ressurreição de Cristo. Você está me entendendo? Vou repetir. Quando eu tenho uma vida esculhambada, arrebentada, o evangelho verdadeiro não é simplesmente dar uma garibada nisso, querido. Não, o evangelho verdadeiro é você morrer para aquela velha criatura e renascer com uma nova criatura, alguém totalmente transformado, restaurado. Significa aquelas feridas, aqueles traumas, significa as enfermidades, as lepras que precisam de um processo, todas para serem curadas, para que realmente a gente possa viver aquilo que Deus tem, a nova vida. Nós falamos, queridos, lá do povo de Israel, eles entraram na Canaã, tinha guerras, tinha conquistas, mas tinha as vitórias, é aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós, amém? Deus sabe, querido, abrir um Jordão, para mim e para você. Deus quer abrir um Jordão, para mim e para você. Deus quer que eu e você nos submeta. Deus quer que eu e você tenhamos um coração rendido. Só para eu concluir isso aqui. Quando a gente fala em lepra física, doença, hanseníase, a gente pensa logo num braço caindo, a pele podre, soltando tudo, caindo. Na verdade ela tem esse poder, é terrível. Hoje nós temos cura, graças a Deus. Queridos, mas a lepra tem uma terrível característica. Ela faz você perder a sensibilidade do lugar. A lepra te torna insensível. Se eu tenho lepra nesse braço, eu posso enfiar uma agulha que eu não sinto dor. A lepra tem o poder de fazer eu e você não percebermos que ela está ali, porque não dói, porque não machuca. Essa é a principal característica da lepra. E às vezes, querido, nós vivemos com feridas no coração, mas nós não percebemos, nós não sentimos, ela se passa por despercebida. E sabe o que a lepra faz? Levíticos fala isso. Separação. Eu vou repetir. A lepra produz separação. Aqueles que tinham, lá no Velho Testamento, lepra, para não ter contágio, eles tinham que morar num outro lugar, eles tinham que estar longe, faz separação. Queridos, a lepra emocional dentro do nosso coração, trazendo para a nossa analogia, faz separação entre nós e quem está do nosso lado. Você pode não perceber isso, mas quem tem o coração ferido com emoções, ele está dentro da igreja, mas se sente sozinho. Ele está dentro de casa, mas ele se sente sozinho. Ele está no trabalho, mas ele se sente sozinho. Ele se sente separado, ele se sente diferente, ele se sente à parte, porque é isso uma característica da lepra. Quando, até comentei com as pastoras, quando em Gênesis fala
Não é bom que o homem viva só. A gente só tenta resolver isso achando que é o casamento. Queridos, mas quantos casamentos que um dos cônjuges tem um coração leproso e mesmo casado se sente só? E mesmo casado não está junto? E quantos solteiros que estão solteiros e que se sentem parte do corpo? Paulo falava assim, é melhor, eu recomendo que vocês fiquem igual a mim. Casamento é de Deus, querido. Agora, não é o fato de você estar próximo de alguém que você vai sentir um só com essa pessoa. Precisa haver cura das nossas emoções. Precisamos passar pelo processo, pelo plano de cura, pelos mergulhos no Jordão, por aquilo que nós nos rendemos, para Deus produzir em nós tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém. Quero te convidar a você ficar de pé, por favor. Jesus, quando Ele fala da semente, do grão de trigo, Ele fala assim, o grão de trigo não pode ficar vivo. Ele tem que morrer, porque se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, então ele produz muitos frutos. O que ele estava querendo fazer, querido? O que significa isso para nós? Representa o meu coração e o seu coração. Se nós não morrermos para a nossa velha criatura, para a nossa carne, além de nós nos sentirmos sós, nós não vamos frutificar como Ele gostaria que a gente frutificasse. Nós falamos semana passada sobre pecados, atitudes que nós temos que ser radicais. Isso é imediato. Eu decido não fazer isso, eu decido remover, eu decido raspar a parede, eu decido arrancar essas pedras. Uma estrutura física, casa, prédio. Hoje nós falamos algo de dentro de um homem, estrutura do coração. E que muitas vezes nós não conseguimos. Pastor, vem cá, ora pela minha lepra. Eu posso orar, querido, posso te dar um start, um play. Mas você precisa dar 7 mergulhos. Entenda isso. Metaforicamente. Tem um processo. Você não vai chegar com ingratidão e falar, pastor, ora pela minha ingratidão. Eu vou orar em nome de Jesus, sai ingratidão. E amanhã você vai ter o coração mais grato do mundo. Coração cheio de orgulho, você acha que não tem. Porque todo mundo acha que não tem. Eu vim orar e falo assim, orgulho sai em nome de Jesus, e amanhã acabou, agora eu sou a pessoa mais humilde, entendi tudo. Não, queridos, há um processo, e esse processo, é isso que eu quero que você entenda. Esse processo se dá pela quantidade que você se rende e você se submete. Não é por aquilo que você recebe, não é pela quantidade de culto que você vem, pelas palavras que você está escutando, mas é o quanto você está absorvendo dessas palavras e se submetendo a elas. Esse é o processo. Amém. É isso que eu quero, que você guarde no seu coração, se submeta, se renda, se humilhe. Naamã não foi fácil, se indignou, mas no final ele se rendeu, tirou a roupa, mostrou a sua lepra, a sua vergonha, e diz que a pele dele ficou como de uma criança. É isso que eu creio, querido, numa igreja que Deus quer restaurar. Que Deus quer restaurar não só o nosso físico, as nossas enfermidades, mas o nosso coração, as nossas emoções. Ter uma igreja emocionalmente sarada, curada, porque nós vamos produzir filhos também sarados e curados. Amém? Abaixe sua cabeça, quero orar com você. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada sentimento, o Senhor conhece a lepra de cada um, as emoções, os traumas, as feridas. Pai, quantas nem são culpas nossas, foram geradas, Pai, por traumas, por decepções,
por circunstâncias, Pai, mas são feridas que têm atingido as nossas vidas, e nós não queremos lá fora ser um super-herói de guerra, ser um super-homem ou mulher valorosos, mas dentro de casa estamos com um coração manchado, um coração podre, um coração que não ama, um coração que não é verdadeiro, um coração que não mostra a mesma sinceridade como lá fora. Pai, nos faz um dentro e fora de casa. Pai, que nós possamos ser heróis de guerra lá fora, mas heróis de guerra dentro da nossa casa. Que nós possamos ser reconhecidos pelos senhores lá fora, mas que possamos ser reconhecidos também aqui dentro, onde, Pai, nós somos expostos, onde nós vivemos tudo aquilo que o Senhor tem de forma limpa, clara, sem poder esconder nada, porque são eles que vivem todo o tempo, são eles que nos conhecem, são eles que vão estar conosco nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Pai, nós queremos ser este tipo de pessoas, exemplos em todos os lugares, e nós queremos nos submeter a esse processo, nos render à Tua Palavra, porque somente a Tua Palavra transforma, somente a Tua Palavra liberta, somente a Tua Palavra pode produzir, Pai, essa cura, essa transformação. Em nome de Jesus, eu oro por cada casa, por cada família, por cada coração que às vezes está insensível, às vezes, Pai, nós não percebemos. Eu peço que o Senhor revele, que o Senhor mostre, Pai, que o Senhor exponha as lepras de cada um para eles mesmos, Pai, mas para que nós possamos nos tratar, para que nós possamos nos render. Pai, eu sei que não é fácil, às vezes nós nos indignamos igual Naamã, porque nós esperamos ser reconhecidos de modo diferente, nós esperamos ser tratados de modo diferente, nós esperamos às vezes uma atitude de pessoas de forma diferente, mas nós não sabemos que isso faz parte do processo, do plano de cura para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então que nós possamos enxergar esse plano e viver o processo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, eu quero ainda te dar a oportunidade. Talvez você nunca confessou a sua vida, nunca entregou a sua vida para Jesus. Isso eu tenho que fazer porque talvez você tenha vindo hoje pela primeira, segunda, 10ª vez, eu não sei. Mas você quer se render, se entregar e ter uma vida diferente, quer fazer isso publicamente. E a Bíblia fala, queridos, às vezes nós somos igual Jairo. Senhor, eu preciso de um milagre, mas não dá para a gente ir por esse lugar quietinho, sem ninguém ver. Senhor, eu quero ser crente, eu estou entendendo, mas não dá para eu ir pelas beiradinhas. Querido, Jesus morreu no meio de um monte de gente, na cruz, esticado por mim e por você, sem vergonha. E ainda Ele gritou, está consumado, está pago. Ele não tem vergonha de morrer por você. Aquele que confessa ao Senhor diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Talvez você nunca tenha confessado Jesus como Senhor, e eu quero te dar a oportunidade. Tem alguém, eu quero que você levante a mão, porque eu quero orar com você. E se tem alguém também que está longe, querido, desviado, e quer se reconciliar, eu também quero orar com você. Tem alguém? Não vou ficar insistindo muito. Se tiver alguém, aqueles que estão em casa também. Amém. Pai, eu quero orar por esses, pelos de casa, que haja salvação, que haja entrega, que o Senhor receba os corações rendidos, que o Senhor entre, que o Senhor faça morada, que o Senhor transforme. Pai, aqueles que estão em casa sem ninguém ver, o Senhor está vendo. Que haja transformação de vidas e que nós possamos colher os testemunhos para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Fica de pé mesmo, que eu quero só dar alguns recados e nós já vamos encerrar. Quarta-feira nós temos a tarde para as mulheres, tenho falado sempre os nossos recados, mas é importante, tem sido abençoada, você mulher, quarta-feira, 15 horas, venha participar, tem sido bênção.
Quinta-feira nós temos um culto, os cultos de quinta, queridos, eu gosto muito, tem sido muito abençoado. Sábado nós temos a nossa rede de jovens. Já falei, volto a repetir, eu creio nessa juventude, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural, querido. Nós precisamos ganhar esses jovens de Nova Mutum, jovens com compromisso de te servir, e é essa a minha oração. Então você que é jovem, até 100 anos, se você quiser participar, 19 horas no sábado. Domingo temos escola, às 9 horas da manhã, e de noite, mais um culto abençoado para a glória de Deus. Amém? Os que nos visitam, Deus abençoe muito vocês, cada coração, cada familiar, que você possa sempre sentir muito bem nesse lugar, em nome de Jesus. Queridos, tem algumas pessoas que querem se membrar, que já me procuraram. Eu gostaria muito que vocês passassem na secretaria, você que já orou, que já sentiu, que sabe que isso é de Deus, que você passasse na secretaria e desse teu nome, para que a gente pudesse apresentar você oficialmente, para que você possa realmente participar ou a pertencer a esse corpo de Cristo, amém? Se você não fez, você que já o fez, não precisa, amém? Mais algum recado? Batismo. Você que quer descer as águas, você que quer abandonar essa vida velha, nós vamos fazer um novo batismo. Você que quer se batizar, dê o seu nome lá atrás também. Nós não temos a data, mas eu quero muito fazer um novo batismo e quero que você tenha essa oportunidade. E quero te encorajar, querido, a você tomar essa atitude de fé e se batizar logo. Para de enrolar em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por esse culto, pela Tua palavra, obrigado pelo louvor, pela adoração, por quem Tu és. Nós te amamos, te adoramos. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos trabalhos. Que, Pai, o Senhor abra portas àqueles que precisam, que o Senhor responda, Pai, as orações do Teu povo, que o Senhor abençoe a Tua noiva, a Tua igreja, Pai, que haja saúde, não só física, mas emocional, que nós sejamos uma igreja realmente curada para Te servir, Pai. É isso que nós oramos, uma igreja curada, sarada, para poder Te servir com todo o nosso coração, que o nosso coração haja gratidão, porque nós queremos realmente ser verdadeiros adoradores, Pai, Te adorar sempre em espírito e em verdade. Muito obrigado, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz, em nome de Jesus.